seus mal diagramados, a rede de fake news que foi montada no Brasil na última década é realmente um problema sério. Até gente bem intencionada e escolada já caiu em alguma notícia plantada. Eu mesmo, que trampo com jornalismo e preciso ter atenção redobrada sobre o tema, acreditava que era verdade que a tenista Bia Haddad havia suprimido esse sobrenome em 2018 para não ser confundida com o então candidato a presidente pelo PT. Não só isso é mentira, como neste momento em que ela se destaca mundialmente no esporte, o sobrenome Haddad continua lá firme e forte. Com o tempo, a gente também aprende a sacar o estilo dos sites criminosos, que geralmente são feitos por analfabetos funcionais em português e também em identidade visual, pois sempre esses portais são mais feios que a fome. Problema de verdade é quando a imprensa hegemônica e que se vende como séria e acima de qualquer suspeita, abusa da confiança que o público nutre por ela e da prerrogativa da proteção da identidade da fonte para praticar o agrojornalismo, que é a prática de plantar uma notícia falsa que se ancora numa fonte ouvida sob a condição de anonimato. Mas, muitas vezes, essa fonte nem sequer existe e não passa de voz na cabeça do jornalista. Há colunistas que ficaram famosos por publicar apenas declarações em off de fontes do exército que estariam sempre furiosas com o governo Bolsonaro. Ninguém conheceu um general sequer que se encaixe nesse perfil e a maioria costuma ser até mais fascista que o mito. E ao que parece, o colunista Lauro Jardim pode ter agido supostamente da mesma maneira ao dizer que Flávio Dino teria avisado o ministro Luiz Fux, que é judeu, que censuraria o show que Roger Waters fará no Brasil. Isso aconteceria caso ele vestisse indumentárias nazistas, que são, obviamente, uma alegoria crítica ao movimento político do Adolfinho. A notícia, que saiu no O Globo, circulou com a rapidez esperada para uma informação vinda desse jornalão e foi parar até em portais da esquerda. Ficaram todos incrédulos com a informação até que Flávio Dino fosse obrigado a vir a público a acalmar os ânimos daqueles que imaginavam que o ministro da Justiça poderia ser um Mobral convicto com perfil de chefe de Estado do governo anterior. Mas por que Roger Waters é alvo desse tipo de perseguição? Vale lembrar que há algumas semanas um show do músico deu o que falar lá na Alemanha. Na apresentação que ocorreu na Arena Mercedes-Benz em Berlim, ele vestiu o uniforme do personagem Pink da ópera rock The Wall, que faz alusão às fardas da SS nazista. Tanto o filme quanto o disco de mesmo nome são críticas evidentes ao fascismo e ao período pós-Segunda Guerra Mundial. No telão da apresentação, Roger também mostrou vítimas de regimes autoritários, como a jovem judia Anne Frank, mas também a jornalista palestina da Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, morta por um franco atirador israelense. Logo, quem enxerga apologia ao nazismo em The Wall está no mesmo patamar de inteligência de outro Roger, o do ultraje a rigor, que assistiu ao filme Não Olhe Para Cima, que é uma clara crítica ao negacionismo científico, e não conseguiu compreender que estavam rindo da cara dele e dos bolsonaristas o tempo inteiro no roteiro. Não que eu esperasse compreensão de texto desse inútil de 70 anos, ainda mais quando se trata de perceber que ele é a piada. Se o cara tivesse a sensibilidade do momento em que pode virar chacota, jamais teria posado para a G Magazine e mostrado aquele salamito. O camarada Hugo Albuquerque, em um texto na revista Jacobin, intitulado Roger Waters Tem Razão, dá algumas pistas sobre o porquê o ex-líder do Pink Floyd sofre tanta perseguição. De acordo com o colunista, Roger continua subversivo mesmo aos 80 anos e não recua ao se posicionar sobre temas espinhosos que podem gerar cancelamentos, e no caso dele, até cancelamento
momento de show. Por exemplo, ele nunca silenciou sobre a violência que palestinos sofrem historicamente. Ao apontar os crimes do Estado de Israel, Roger é constantemente chamado de antissemita, inclusive por David Gilmour, ex-parceiro de Pink Floyd. Mas veja bem, até o escritor judeu-israelense Amos Oz, morto em 2018, tinha críticas severas a Israel e as registrou no livro Como Curar um Fanático, que também lista o que ele considera inadequado na posição política palestina. Nessa questão, há muita confusão entre o que é uma crítica a um Estado-nação e o que seria um ataque ao seu povo. São coisas bem diferentes. Generalizar chamando todos aqueles que criticam Israel de antissemitas é menos eficiente do que reconhecer a violência que Israel pratica com os seus vizinhos. Não que a Palestina não tenha errado no decorrer da história. Em conflitos entre nações, quem é vítima também tem histórico de contradições e violações. Guerra não é um episódio da Patrulha Canina. Outra pauta na qual ele é bem diferente dos demais europeus que se julgam progressistas é a guerra da Ucrânia. Desde o início, Roger condena a Rússia pela invasão, mas critica a quebra do acordo que previa que a OTAN não se expandiria e também lembra que Zelensky se elegeu prometendo negociar a paz com a Rússia, mas a plataforma eleitoreira não foi cumprida. E por último, vale ressaltar a posição de Roger sobre a Venezuela. Sabemos que mesmo aqui no Brasil, que está do ladinho da Venezuela, há muito medo de assumir que o país é sim vítima de golpismo por parte dos americanos. Isso acontece porque muita gente tem o receio de parecer simpático a Nicolás Maduro. No entanto, existem alguns fatores que deveriam fazer esse receio ser ignorado, como por exemplo a tentativa dos Estados Unidos de emplacar o patético Guaidó como presidente paralelo. Além disso, mercenários americanos tentaram invadir o país e apanharam até se mijar de uma milícia de pescadores há poucos anos. A Inglaterra também bloqueou 2 bilhões de reservas em ouro do país porque reconhece Guaidó como presidente. E por último, neste fim de semana, Donald Trump assumiu o que parte da esquerda brasileira e o querido Rogerinho Águas vem denunciando há anos, enquanto somos encarados como conspiratórios. Os Estados Unidos pensaram em invadir o país e tomar todo o petróleo deles. Não sou eu e nem o Roger Waters quem está acusando. Foi Trump, na condição de ex-presidente republicano, quem assumiu para o espanto apenas de liberais e bolsonaristas. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. Ao contrário de esquerdistas de Hollywood e da música gringa, Roger não se posiciona apenas sobre pautas em que existe a possibilidade de fazer uma tabelinha com o departamento de marketing da gravadora ou da produtora e ainda lucrar em cima da venda de camisetas, canecas, cursos e chinelos. Não é o típico artista que posta hashtag salve a democracia ou hashtag proteja a Amazônia e em seguida vai fazer surubão em Fernando de Noronha. Nada contra a suruba, que fique bem claro, viu? Apesar de inglês, ele compartilha posicionamentos sobre geopolítica, autodeterminação dos povos e soberania muito parecidos com os do presidente Lula e a quilômetros de distância da esquerda liberal europeia e ainda mais distante da esquerda americana, que é algo que eu não tenho certeza se existe de fato. Se na Wikipedia o local de nascimento do músico fosse trocado de West Buckingham para Garanhuns, ficaria até mais de acordo com a sua postura pública. E a melhor parte dessa história é que Waters incomoda muito o roqueiro analfabeto que não sabe nem o conteúdo das músicas que escuta e talvez não entenda também nem o sentido do som que gosta. Porque se há alguém dentro desse estilo que mantém o espírito subversivo do rock vivo, é Roger. Pena que é muito pouco para salvar um gênero que foi tomado de assalto por dentistas de rabinho de cavalo e nerdolas da TI que gostavam mais do Pink Floyd quando a banda não falava de política. Ou seja, nunca. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio. Seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma contribuição para que a gente continue a produzir conteúdo aqui no YouTube. Mas nós não estamos apenas aqui, também estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixe de conhecer também os nossos novos modelos de camisetas, estão disponíveis no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que o Flávio Dino
e aprender mesmo o Roger Waters, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.